essa área, né, de trabalho de unir a tecnologia com a parte acadêmica e fazer a gente chegar, falando em ambientes virtuais e a parte do educacional e treinamento, a gente conseguir o que a gente quer, a gente precisa entender que a pessoa está aberta para isso, está com vontade de fazer isso, nem sempre tem a habilidade para fazer isso. E aí a gente... Outro ponto que você olha. Fundamental. Né? Eu olho isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Eu sou Nilson Figueiredo, sócio e cofundador da Revo, e hoje eu estou em grande companhia para dar uma mexida nesse RevoCast, dar uma diferenciada. Eu vou deixar ela se apresentar, uma novidade aqui como co-apresentadora. Você se apresenta, por favor, Van. Trazer novas carinhas, né? Trazer uma presença um pouco mais feminina para a condução desse podcast. Pois pra é. gente diversificar, né? Além dos convidados, mas vamos lá, muito prazer. Eu sou a Vanessa Malta, eu sou a Head Comercial aqui da Revo e vou acompanhar essa jornada algumas vezes, espero. É isso, pessoal. Curiosidade aqui, né? A gente está mais um episódio, né, em Brasília, e a temporada Brasília, né, o Richard não pôde fazer parte aqui. A gente não achou ruim, não. A gente pode falar mal dele nesses episódios. Muito melhor. Estamos aqui com a nossa grande head comercial, Vanessa Malta, né, Vanessa? Isso. Vamos dizer assim, os melhores o RevoCast que a gente já fez até hoje, não é isso? Eu acho que vai ficar marcado na história. A gente vai ter um índice de audiência muito grande, eu tenho certeza. E ele vai querer se aposentar desse jeito. Vai, né? Ele vai falar, olha, o Nilson me representa muito melhor, a Vanessa representa muito melhor o Nilson, vamos que vamos. É isso aí. Pessoal, o que a gente aprontou para mais um episódio aqui da temporada de Brasília, né? Eu vou deixar ela falar um pouco da experiência, mas assim, eu só vou dar uma pincelada aqui. A gente está falando com uma pessoa que tem 33 anos de experiência em educação corporativa, educação à distância, fazendo uma tradução, né? A gente até falou, cara, como é que a gente aproveita a experiência da nossa convidada de hoje, né? E a gente tem um dilema que apareceu muito nas nossas conversas aqui de planejar esse episódio, que era o seguinte: muitas vezes, né, vocês imaginam, né, que no nosso meio tem uma complexidade aí de unir a tecnologia, né, a favor da metodologia ou da andragogia, né? E que muitas vezes acontece é que a gente tenta fazer todos os conceitos, as melhores práticas ali de metodológicas e da andragogia, mas o que acontece? A tecnologia que impõe, né, ou que limita o que você consegue fazer ou não. E aí, dando esse panorama, eu queria convidar aqui, a gente está aqui com a Sil Pontes, que é gerente de uma das equipes da Revo, mas a gente vai aproveitar toda a experiência dela como consultora sênior e vai contar pra gente como é que é essa história de traduzir tecnologia a favor da metodologia. Sil, seja muito bem-vinda aqui ao RevoCast. Estamos muito felizes aqui com você e conta aí pra gente, né, como é que é essa trajetória. Acho que melhor do que a gente falar, conta pra gente qual é, assim, um panorama aí do que é essa sua experiência toda e como é que a gente já começa abordando esse dilema da tecnologia, né, impondo, né, limitações na metodologia, mas como é que a gente muda esse jogo, né? Nossa, tudo bom, pessoal? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do que acontece. Falaria o dia inteiro, Nilson. Sem intervalo, nem aguinha, a gente poderia tocar assim o dia inteiro. É podcast para 4 horas aqui, né? 4 horas, a gente faz uma série do Netflix. Bem, você falando quando você falou 33 anos de experiência, eu fiquei, cara, 33 eu falei certo? Eu falei certo? 33 mesmo? Certo, 33. Eu vou para 34 anos de experiência, é bastante coisa, né? Caramba. É uma maturidade que a gente conquista ao longo do tempo, com desafios, errando, acertando, brigando, conversando, gerando todos os sentimentos que você possa imaginar. Eu vou falar brevemente como que eu cheguei aqui. Né? Então, a minha formação inicial é na área de pedagogia. Legal. Aí fui estudando metodologias, isso há 33 anos atrás, isso quer dizer que a gente fazia educação à distância por correio. Ai, não era tanto, mas a gente recebia, era quase isso, a gente recebia caixas de provas para corrigir, colocar em planilha, devolver a planilha pelo correio, né? Foi um dos primeiros cursos que eu participei. E já era educação à distância, né? Não como a gente conhece hoje, mas quando você fala 33 anos, não é só em educação, é educação à distância já há 33 anos. Exato. Né? Eu fiz pedagogia e trabalhei em todas as áreas, dei aula para criança, pequenininho, médio, ensino fundamental, faculdade, metodologias, fiz. E eu era meia disruptiva, porque ninguém falava de educação à distância, e eu vi a primeira vez alguém entrando na sala e colocando uma fita cassete. Olha.
ali para colocar um curso. Eu falei, cara, isso é legal. Mas eu nunca tinha tido experiência com tecnologia. Eu falei, isso é legal. As minhas amigas falaram, claro que não. Que coisa horrível. Como que a gente vai trabalhar desse jeito? Eu falei, não, isso aí tem um fundamento. E aí, foram 15 anos trabalhando com educação à distância, mas dentro da lei. Nós temos uma LDB, que é 9394/96, que ela direciona tudo o que acontece na educação à distância. Então, quando a gente fala em educação à distância, a gente pensa em universidades, a princípio, né? Que foi quando a gente começou a abrir os polos e etc. Aí eu estou lá trabalhando e por uma conquista muito grande, entrei no Sistema S. E lá existe um centro de inovação muito legal. Só porque eu falei. Bem legal esse centro de inovação. E a gente começou a olhar para o centro de inovação e a tecnologia começou a entrar. Aí apareceu, a gente vai trabalhar com tecnologia, a gente vai fazer isso. Aí começaram a aparecer os ambientes virtuais, pouco utilizados. Ambientes virtuais começaram a aparecer... Na minha vida, ambiente como gerenciador de conteúdo, ele começou... 2005, por aí ou não? Antes um pouco, 2001, 2000, início dos anos 2000, ele começou a aparecer os ambientes virtuais. Exato. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu preciso aprender isso, eu preciso saber como isso funciona. E fui estudar tecnologia. Né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui, pessoal, quando a gente convidou a Sil, porque a gente brinca, né, que é uma grande tradutora, né, de como fazer a tecnologia servir, né, a metodologia, a andragogia e tudo mais. E aí, quando a gente sabe que ela tem uma baita experiência também, que você falou da educação, então você vem com um viés muito forte da educação, né, por todos esses anos de experiência, mas você também tem um viés muito forte da tecnologia. Eu queria que você contasse aí como é que isso surgiu também, porque acho que a tua grande potência, né, uma das, né, das várias potências que você tem, é essa capacidade de fazer as duas coisas se conversarem, porque normalmente você tem uma pessoa que conhece muito a tecnologia, mas não necessariamente tem um viés da educação ou não sabe as boas práticas, os conceitos de andragogia, e você tem o inverso também, né? Quem sabe muito disso, mas né, não domina nem um pouco a tecnologia e acaba que fica uma conversa de louco, né? A conversa de louco. Eu falo uma coisa, acaba sendo uma terceira coisa. Né? A tecnologia, ela tem características maravilhosas. Quando eu comecei a estudar, e as pessoas que estudam tecnologia são diferentes das pessoas que estudam pedagogia. Ah, com certeza. O perfil é diferente. Olha as pessoas, você já percebe, né? Aí, quando eu comecei a estudar tecnologia, todo mundo olhava para mim e falava, você, estudando tecnologia? Eu falei, não, eu preciso entender. Aí fui, me aprofundei, aprendi, conheci todos os softwares, como que faz, como tem que fazer. Nesse movimento, eu percebi um posto de trabalho vazio. Né? Então, eu na área acadêmica com os professores criavam metodologias ativas, sala de aula invertida, todos os conceitos e fundamentos da parte pedagógica ou da andragogia. E da parte de tecnologia, eles ofereciam vários recursos, vários objetos, tecnologia, atividades que a gente poderia fazer. Só que uma coisa não conversa com a outra, porque eles fazem sozinho aqui e fazem sozinho aqui. Quando vão juntar, sai um Frankenstein. Não tem princípio, não tem objetivo, a gente não tem uma intenção. Né? E esse posto de trabalho, olha, o que eu fiz? Eu fui para esse posto de trabalho. E não é fácil, porque você vai pegar o povo da tecnologia, que tem uma linguagem, e vai pegar o povo da pedagogia ou da educação, que tem outra, né, principalmente na educação à distância, e você precisa traduzir isso. Como que faz para traduzir uma situação dessa? Né? É a fundamentação, muita fundamentação. Então, você tem que conhecer dos dois lados. Você tem que saber como é que gera uma atividade, como aquela atividade já é produzida, o que ela pode fazer dentro daquilo, e dentro das metodologias, como você vai aplicar. E comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a me especializar nessa área, fiz alguns cursos de consultoria, de vinculação, de tradução de conversas, inclusive narrativos, storytellings, essas coisas todas. E um dia eu estava no Centro de Inovação e eles estavam apresentando postos de trabalho que estariam abertos a partir de 2022, 2021, e que até 2028 não teriam pessoas para trabalhar. Eu disse, como que pode isso? Não pode. Aí eles falaram assim, o posto de trabalho é exatamente esse aqui. Não tinha um nome, não tinha nada. Eles chamavam de design instrucional na época, que hoje me dá até arrepio quando eu falo de design instrucional, porque uma coisa é tão sistêmico que a gente não consegue nem separar mais. Eu falei, vou estudar sobre isso. E comecei a estudar e comecei a me posicionar. Nessa época eu trabalhava numa grande instituição e já atuava como consultora.
E comecei a conversar com a área tecnologia, a área educacional, e falar, não, isso não vai funcionar, isso vai funcionar, vamos conversar junto. Aí dá cada briga, porque um não tem paciência de falar e o outro não tem paciência de escutar, né? Cada um tem a sua razão. Eu comecei a me posicionar mais ainda. Estudei todo esse projeto, todo esse processo de desestabilização do ensino e da aprendizagem com uma experiência positiva para o aluno. Né? Então, a gente, dentro disso, você estuda todos os canais de comunicação e todos os canais que a gente tem de tecnologia. Com isso, eu comecei a fazer esse trabalho, que é o posto de trabalho que ainda está aberto. Ainda tem muita gente aí que precisa se capacitar para fazer esse trabalho. Eu entro num projeto, quando me chamam. Eu tenho a equipe de tecnologia e eu tenho o que eu chamo da parte educacional. O educacional produz conteúdo, metodologias, ideias, objetivos, utiliza competências, taxonomia, verifica as competências, faz verificação do saber. A tecnologia me oferece ferramentas milhares com IA, todos os tipos que você imaginar, e a gente tem um objetivo. O que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu vou até esse objetivo e olho de lá da frente para trás. O que eu vou caminhar para chegar e alcançar esse objetivo? Eu não faço o contrário. Eu não começo a traçar de baixo para cima. Eu olho o que eu quero e venho de lá. Porque senão um projeto também nunca termina, né? Nessa configuração que eu fiz, eu criei algumas estratégias e alguns fluxos. Tá? Um deles, que eu acho muito interessante, e aí eu indico para todo mundo que quiser trilhar esse caminho, além de todo o conhecimento, estudar todo dia, inovar e ser disruptivo no sentido de tentar fazer, testar e ver se dá certo, eu nem uso muito termos utilizados em metodologias e criados, porque eles mudam os nomes e às vezes o propósito é praticamente o mesmo. Né? E aí os professores da área acadêmica querem me crucificar quando eu falo isso. E a tecnologia por si não funciona e os desenvolvedores também querem me matar por causa disso. Né? E o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, o primeiro movimento, mas isso não nasceu assim em mim, foram anos, mas anos de trabalho, de ideia, de autoconhecimento e de conhecimento de área de trabalho. Eu vou até o local onde eu vou trabalhar, eu vou fazer a consultoria, geralmente... Eu queria pegar esse ponto, a dica é ir até o local. Até o local. Geralmente me chama assim, esse contrato é complexo, eu tenho um contrato, tem uma licitação, não está saindo, tem que entregar. Ok, primeira coisa eu vou... Sempre naquele momento do desespero. Eu sou a mulher que eles chamam no desespero, sabe? Tipo, acabou a gasolina, gente, busca Sil. E eu acho que pelo meu meu nível de resiliência e de loucura, eu acabo aceitando e fazendo. Eu não tenho, às vezes, dimensão do tamanho do que eu estou fazendo, mas eu sei que eu estou fazendo. Quando eu termino, eu digo, porra, o negócio era grande pra cacilda. O que eu faço? Eu entro dentro daquela cultura. Por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo de consultoria dentro de um sistema S. Um sistema S, independente da casa que ela tem a cultura, a metodologia, tem um grande trabalho feito ali de anos. Eu não posso chegar e colocar o meu trabalho como sendo o principal para aquilo. Mesmo eu sabendo, talvez, que se eles agregarem no dia a dia deles a forma que eu estou trabalhando vai melhorar, eu não posso fazer isso. Por Vai chegar com os dois pés na porta. Você tem que primeiro... É falta de respeito. Você tem que ouvir. Não tem amorosidade nenhuma. Eu não sou a pessoa fora mais... ouvir o que assim, eles têm um legado, né? Eles têm uma história. Então, alguma coisa, né? Vamos entender o que já funciona hoje antes de propor melhorias, né? Aí vem um pouco da empatia também, né? Você olhar aquilo, mas não como eu faria aqui, mas sim como a pessoa está fazendo e por que ela está fazendo. Né? Esse é o ponto fundamental. Aí eu chego naquele local, eu sou uma estranha, e as pessoas estranhas dentro da área que você está, você já começa a pensar, está fazendo, está me avaliando, vai acontecer alguma coisa errada. Tal. E eu começo a perguntar, a fazer perguntas. E isso tem que acontecer. Porque se não acontecer, eu não consigo fazer meu trabalho. Então, todos. Eu não sei quem é líder, eu não sei quem é o gestor, eu não sei quem é a pessoa que está ali para fazer o auxílio, quem é a estagiária ou o trainee, não sei. E não quero saber. Eu quero saber das pessoas, quais são as competências das pessoas. Sim. Né? Geralmente eu não pergunto nem a formação. Né? Quando eu coloco uma atividade para fazer, se a pessoa conseguiu fazer, eu reconheço que ela tem aquela competência para fazer. Independente do que ela estudou ou quanto ela estudou. Existe uma base mínima
e o interesse das pessoas. Eu chego lá e começo a perguntar algumas coisas. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo agora? Estou fazendo uma planilha. Aí aquele tom, estou fazendo uma planilha. Uhum. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo um relatório, uma porra de um relatório que eu tenho que entregar. O outro fala assim, eu estou fazendo parte de um projeto onde eu tenho que apresentar essas referências. Aí eu digo, opa, peraí, eu estou construindo alguma coisa. E eu vou entendendo aquele time todo, aquela cultura toda, e eles vão se aproximando de mim e... Quando eu não estou de mau humor, eu consigo identificar facilmente o que está acontecendo, né? Mas nem sempre a gente identifica numa primeira ou segunda conversa. É uma construção, um relacionamento, igual um casamento, né? O namoro, etc. E os perrengues do casamento. Até porque quando você faz esse mapeamento, né, Sil, você consegue ter a dimensão de quem vão ser os seus principais influenciadores dentro do projeto. Exato. Quem é que vai fechar contigo, quem tem essas possibilidades de casar com a tua ideia e botar o projeto para frente. Eu não posso contar com uma pessoa que quer afundar o projeto. Claro. Eu estou ali para salvar o projeto, não posso contar com uma pessoa para afundar o projeto. É mais ou menos assim. Estamos numa construção, e passa uma pessoa carregando um carrinho com tijolo e eu pergunto para a pessoa, o que você está fazendo? Porra, você não está vendo? Eu estou carregando um carrinho com tijolo. Estou aqui, estou trabalhando para caramba. Blá, blá. Passo o segundo carregando o carrinho com tijolo e pergunto, o que você está fazendo? Eu estou fazendo parte dessa construção que vai ter aqui. Olha, que legal. Tchau, já foi, não quis nem conversa. O terceiro pergunta, o que você está fazendo? Aí o cara vira para mim e fala assim, eu estou construindo um castelo. Cara, a hora que... Bem, nas medidas, nas proporções dentro dos locais, é mais ou menos isso que acontece. Quando eu encontro essa pessoa, que ela é uma pessoa audaciosa, e ela sabe que ela faz Tem visão, parte. Né? Faz parte de uma coisa muito maior do que somente a tarefa que ela está fazendo. Né? Exatamente. Eu tenho uma fama de ser muito enérgica com algumas coisas. Né? Então, às vezes, me cancelam. Me colocam na geladeira. Mas faz parte, faz parte. Então, quando isso acontece, eu digo, o processo está indo bem. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu desestabilizei. Eu preciso, para salvar qualquer projeto, para você trabalhar numa consultoria, encaminhar, isso dá certo, isso dá errado, tem que haver isso. Não existe aprendizagem sem desequilíbrio, né? Tudo bem que às vezes aprendizagem nem evolução, né? Gera desconforto, qualquer tipo de mudança e evolução. Mudança, inovação. Primeiro impacto. E aí vem aquilo, né? Eu quero inovar. Os clientes querem inovar, todas as pessoas que querem uma consultoria querem inovar. Mas assim que você coloca inovação, a pessoa, opa, eu quero inovar, mas não é desse jeito. E aí eu fico no meio do caminho. Quando eu consigo lá dentro olhar para todas aquelas pessoas, identificar o perfil da pessoa, quais são as características, onde ela vai ficar melhor, onde ela vai se sentir melhor, isso demora um certo tempo, uma maturidade, eu consigo formar um time. Esse time é a minha base. No cliente. No cliente. Certo. Esse time é minha base. Né? E aí o meu acordo com o cliente geralmente é esse. Este time vai trabalhar comigo e eu vou trazer um outro time para agregar e todos nós vamos trabalhar juntos para resolver isso. Okay. Não sou eu contra você, não é meu time contra o teu, não é caminhar para lados opostos. A gente vai caminhar para o mesmo objetivo e a gente vai conseguir juntos. Né? Talvez a gente não consiga 100%, mas a gente vai conseguir 80%. Claro. Isso é uma realidade. Mas você tem uma parte da tua fala que eu queria destacar, principalmente a dica de ouro para quem está ouvindo aqui a gente, né? Se eu entendi certo, o que você está comentando tentando te parafrasear, né? E aí você me corrige, por favor. Claro. Mas começou um projeto, o projeto já começa em crise, você é chamada lá para, vamos apagar o incêndio, né? Se eu entendi teu modelo mental, que eu acho que é o melhor para quem está ouvindo, é a gente capturar o jeito da Sil olhar para projetos, né? Você, quando vai para essa situação, você acaba de chegar lá no cliente, pelo que eu capturei da tua fala, você começa a mapear quem está do outro lado, no lado do cliente, quem são as pessoas ali, né? E aí, nesse mapeamento, você começa a fazer perguntas, né? Eu vou dizer assim, perguntas mais exploratórias para saber, entender na visão daquela pessoa como é que ela está se atribuindo no projeto. E aí, uma vez que você escuta as falas, você não está... Pelo que eu entendi, né? Você não está tão preocupada se a pessoa está falando certo ou errado. Você está pegando mais o tom do quanto a pessoa está querendo ser envolvida naquilo ou não, o quanto ela está engajada ou não. E aí, dependendo da fala da pessoa, que foi o exemplo que você deu, eu estou carregando tijolo, e o outro fala, não, estou construindo um castelo. Na verdade, o que você quer capturar é pegar esses que estão mais ambiciosos, mais apaixonados e trazer para o teu lado. É isso? Eu consegui. É por aí ou não?
É por aí. Uhum. Essa área, né, de trabalho de unir a tecnologia com a parte acadêmica e fazer a gente chegar, falando em ambientes virtuais e a Sim. parte de educacional e treinamento, a gente conseguir o que a gente quer, a gente precisa entender que a pessoa está aberta para isso, está com vontade de fazer isso, nem sempre tem a habilidade para fazer isso. E aí esse a é gente... Legal, outro isso é ponto que você olha, né? fundamental. Então, às Eu vezes a olho pessoa- isso. Então, primeiro, então legal, ó. Então, as perguntas são, primeiro eu quero saber quem tá afim. Quem quer fazer acontecer. Aí, aí você preenche uma coluna, né? Aí agora vem a outra, né? Tá bom, não adianta querer e estar apaixonado, querer construir o castelo, mas não sabe nem carregar tijolo ainda. Exato. Então, eu quero agora ver a Aí habilidade. daí formei aquele time com pessoas, não formei, eu elegi, né, tem aquelas pessoas e cada uma delas tem lá a sua característica, Sim. né, uma é mais explosiva, a outra é mais calma, a outra fala mais, a outra pensa mais, e eu preciso mapear que eu tenha todos os tipos de comportamento no time. Então, primeiro, é isso, é comprar a ideia do projeto, eu preciso de pessoas que estejam lutando do meu lado, se fosse falar em guerra, por exemplo, né? Uhum. E por isso que existe a separação de soldado, sargento, oficial, etc. Então, eu começo a montar aquilo. Depois que eu percebi quem são as pessoas que vão, de fato, ajudar o projeto, né? Independente se a pessoa é mal-humorada, é chata, é briguenta, não. Aquela pessoa tem espaço no projeto, aí eu vou vendo as habilidades. Tá. Tem pessoas que estão disponíveis para aprender, tem pessoas que não estão disponíveis para aprender. As pessoas que não estão disponíveis para aprender e não querem, eu não posso colocar no time. Isso é fato. Eu posso gostar muito do comportamento daquela pessoa em outro lugar, mas se ela não está disponível em aprender, desenvolver habilidades e competências para fazer aquilo que a gente precisa, eu não posso colocar ela. Então, eu começo a verificar quais são as habilidades. Geralmente casa, né? Por experiência, eu sei que quando eu olho e vejo uma pessoa que ela trabalha com comunicação e ela tem as habilidades e ela quer fazer, já é aquela pessoa que está na minha frente, no meu radar. Não pergunto se é gerente, se é estagiário, se é trainee, não quero saber no momento, nessa primeira etapa e a segunda etapa. Depois, sim. Aí eu começo a ver as habilidades das pessoas, as expertise das pessoas e as especializações das pessoas, porque dentro do projeto tem que ter desde a pessoa que é avançadíssimo, que sabe fazer e vai chegar para mim e falar, Sil, isso aqui funciona. E desde a pessoa que vai perguntar para mim, isso aqui funciona ou não, né? Aí, passando essa fase, montamos o time, eu preciso de pessoas com autonomia. Vem aí uma outra coisa para a gente salvar um projeto ou a gente criar uma escola corporativa que retorne para a sociedade o que tem que ser retornado, Sim. porque a gente tem um compromisso social. Né? E é isso que eu trago para os times. Nós temos um compromisso social com tudo que a gente faz, vai retornar para a sociedade. E eu preciso fazer que retorne de uma forma magnífica, excelência. Eu não aceito menos que excelência. Aí a gente montou aquele time lá no meu cliente. E aqui eu estou também fazendo a estratégia. Eu vou unir esses dois times. E aí é um movimento de mostrar que não existe hostilidade entre eles. Né? Se tiver que ser a pessoa ruim, a pessoa malvada, a pessoa chata, briguenta, sou eu. Entre eles não existe a hostilidade. Existe o feedback, existe a conversa, existe os pontos focais. O que quero dizer com isso? Existe processo. É uma gestão sistêmica? Sim. Claro. Todos sabem o que está acontecendo? Sim. Mas eu tenho processos. E os processos têm que ser respeitados. Uma vez eu montando esse grande time, então eu peguei o meu time e o time de lá. Pronto. Agora a gente vai criar o fluxo para atingir o nosso objetivo. Nosso objetivo é este, é o final que eu quero em tanto tempo. E vamos fazer isso aqui reverso até a gente chegar. E aí, no meio do caminho, vai tendo todos aqueles problemas todos que a gente já sabe, né? Aquele que você vai tomar banho, você fala, eu vou chorar, que eu não estou aguentando mais, eu já falei 300 vezes. Ou então, nossa, tal pessoa está fazendo tanta coisa. E aí tem os caminhos, né? Caminho que eu sei porque eu trilhei, que deu certo. E eu sei que eu trilhei caminho que deu errado. Isso Nas eu queria escolas, aproveitar bastante na aqui. maturidade, Eu queria que você elaborasse bastante nesse caminho de aprendizados, porque justamente eu acho que um grande poder e feedbacks que a gente escuta muito aqui do Revocast do pessoal é falar, ó, aquele insight, que às vezes é até um insight reverso, né? O que não fazer. Né? O pessoal já falou, ó, tomei nota lá, um feedback que eu vi recente de um episódio, né? Um seguidor nosso aí, acompanha o Revocast, falou assim, ó, eu ia desenhar o projeto de um jeito.
E aí eu vi que justamente o caminho que eu estava desenhando era o caminho que a pessoa que vocês convidaram recomendou tomar cuidado. E aí deu algumas dicas, eu fui lá e redesenhei o projeto, né? Então eu queria que você ajudasse a gente a mergulhar aí contigo, pegar um ou dois projetos que você fez, assim, quais foram. Acho que vale as duas frentes aqui, né? O que você fez que talvez você faria diferente porque não deu certo. E o contrário também, né? O que deu muito certo que você fala, ó, sempre quando eu vou fazer projeto desse tipo, sei lá, você tem algum ritual, alguma dica de ouro aí para compartilhar, né? Você sabe que eu vou até emendar no que você está falando, Nilson, para fazer uma pergunta. Porque quando você fala do objetivo final, Sil, e que você tem que convergir a tecnologia com os objetivos de aprendizagem e aquilo tudo que a gente tem que mesclar, quando você está traçando esse projeto, em que momento que você vai mesclando a tecnologia? Você escolhe desde o início? Ou ao longo do projeto você vai pincelando quais são as melhores opções para convergir com o teu objetivo final? Como é que você faz essa escolha? E eu acho que vai bem na linha de quais foram os acertos e erros, porque daí a gente volta até para essa parte que eu estou super curiosa, que é como é que você une tecnologia com a aprendizagem e coloca isso tudo nesse mesmo bolo para dar sucesso. Eles ficam bem separados de início, né? Ele tem que fluir naturalmente isso. Sim. Primeira coisa, tem que fluir. Mas você não consegue fazer. Normalmente, todo projeto que eu vejo, assim, a tecnologia fluiu naturalmente em caminho da... Naturalmente é assim, não, né? O naturalmente da tecnologia e já do mundo acadêmico é um movimento muito grande. O que acontece? Nesses 2 momentos ali que eu criei os times, na minha cabeça, primeiro que eu já tenho pessoas que eu confio. Então, eu vou ter lá 4 pessoas super competentes, alto nível, sênior, as quais eu confio e que vão liderar as pontas que eu preciso. E aí, qual que é o diferencial para você fazer a tecnologia conversar com o acadêmico? Eu entro na operação. Eu não faço a gestão diretamente, eu entro na operação. Eu entro no sistema, eu entro na parte pedagógica, eu ajudo a construir conteúdo. Durante 1 mês, 2 meses, eu estou naquele movimento. Você é hands-on mesmo, você vai mão na massa mesmo, deixa eu fazer para ver como é que está acontecendo. Deixa eu ver esse negócio aqui. Eu acho muito difícil você fazer consultoria de uma coisa que você não fez, que você não sabe, né? Então, eu vou para lá e digo, não, mas é assim que está acontecendo, não é assim que está acontecendo, e vejo como as pessoas estão fazendo. Tá, esse é o terceiro momento. Depois disso construído, vem a parte mais difícil, né? Que é realmente colocar essas pessoas juntas e essas pessoas conversarem. E aí eu chego e falo assim, pessoal, o time está pronto. E quem vai ficar nesse time é quem tiver a habilidade ou desenvolver a habilidade sistêmica. Né? E aí vem minha veia pedagógica, assim, sabe? Aquela coisa, quero que aconteça desse jeito, daquele jeito, com as metodologias. Eu preciso que vocês entrem nas reuniões, que vocês conversem com os professores, que vocês conversem com as pessoas, dialoguem e vocês vão saber juntos o que vocês vão fazer. E aí vem, não, porque eu não vou conversar com o desenvolvedor, o desenvolvedor não sabe falar o que eu falo. Aí o desenvolvedor fala, eu não vou conversar com a professora ou com não sei o quê, porque ela fala um monte de coisa que eu não entendo. E não entende tecnologia? Não, vocês vão conversar, porque o nosso objetivo é em comum. Nós temos um objetivo em comum e a gente vai conversar para isso. Aí é uma hora difícil. Separar o joio do trigo? Alguma coisa assim. Não quero me fazer preconceituosa, né? Seja joio do trigo, alguma coisa assim. Mas eu observo. Eu saio da operação e observo o que está acontecendo. Se aquela pessoa que é da tecnologia também tem a habilidade sistêmica de comunicação. E aí um perfil que a pessoa tem que desenvolver para ela continuar no mercado de trabalho. Porque se ela continuar isolada, ela não vai conseguir trabalhar. E este meio aqui não vai se comunicar. Então, tem desenvolvedor que não vai se comunicar, não adianta. Mas tem muitos desenvolvedores que querem se comunicar. E aí eu digo, você quer desenvolver essa habilidade? Você quer participar disso? Você quer? Tá afim? É assim que acontece. Eu tô afim. Trago lá o professor, olha, vocês vão conversar. Eu sei que você tem várias habilidades, mas eu preciso que você entenda o que a pessoa da tecnologia está falando. E para isso, você precisa estudar isso, isso e isso. Você tá afim? Aí eu quero. E aí ficam as pessoas que querem, né? Eu já bati a cabeça muito de tentar fazer uma pessoa querer alguma coisa. Tentar fazer um desenvolvedor querer fazer parte do projeto. Ou tentar fazer um professor que trabalha só no presencial e não gosta de tecnologia trabalhando. Eu não gasto mais minha energia nisso, né? Aqui está um aprendizado, então. É um aprendizado. Não gasta energia nisso. Observa. Tem espaço para todo mundo, mas talvez ali não seja no teu projeto. No teu projeto, você observa quem é realmente que vai gastar energia, utilizar a energia em cima do bem final.
Bem, acontecendo isso, eu fazendo essa análise de fora, vem o momento que eu junto todo mundo. E aí é um caos, é uma briga, porque eu não vou fazer isso, eu vou fazer... o exemplo. Uma vez eu peguei um projeto e tinham 20 professores construindo conteúdo. Nós tínhamos 3 desenvolvedores, administradores de LM, tutores e tinha pessoas de homologação de qualidade. Uhum. Eu falei, não, vai dar certo. Vamos lá. Cara, começou uma briga com os professores. Eu não tinha feito essa análise. Os professores quase me enlouqueceram. Eram 20 professores brigando com 10 pessoas da tecnologia. Chegou na metade do projeto, não tinha feito nada. Sabe que você não conseguia entregar nada? Eu falei, Sil, o que está acontecendo? Eu não conseguia mais nem orientar os professores para fazer o que tinha que fazer. Aí eu parei o projeto, estanquei o projeto. Eu falei assim, este projeto não vai dar certo. Eu não toco mais isso. Tô fora. Tô fora, tô gastando meu tempo, tô gastando minha energia e eu não tô conseguindo. E aí veio uma pessoa com uma experiência muito grande e falou assim, é assim que funciona com você? Então, se o teu papel é fazer isso acontecer, esta comunicação, e você não está conseguindo e você vai embora, é assim que você trabalha? A pessoa virou as costas para mim e falou assim, você não tem ideia da dimensão e do caos que isso pode provocar? E aí eu fui para casa. Fiquei pensando, cara, me ferrei. Nunca mais eu vou voltar para a área de trabalho. O que eu fiz é horrível. E realmente foi uma coisa bem chata, né? Não consegui fazer um projeto. Passou uma semana, essa pessoa ligou e falou assim pra mim, você tá mais tranquila? Eu falei, tô. Você pensou? Eu falei, pensei. E aí, você vai desistir? Eu falei, não. E aí eu fui atrás de ajuda, né? Fui buscar outros consultores para conversar. E entrei em alguns grupos de autoconhecimento de gestão também, que foi bem legal. E dei 3 passos para trás. Eu já tinha errado muitas coisas. Já tinha errado na tecnologia, na produção de conteúdo, no time. Eu já fui odiada. Quando você fala de errou na tecnologia, você errou a tecnologia que você escolheu para tentar implementar o processo. Exato. Assim, eu fui pela facilidade acadêmica utilizar uma tecnologia, achando que aquele era o caminho correto. E não era. E eu já fui pela tecnologia, achando que era a melhor tecnologia para fazer funcionar a parte metodológica e pedagógica. Tem algum exemplo, por exemplo, você escolheu uma ferramenta errada para fazer um processo de aprendizagem? Então, com esses 20 professores, eu tive a grande ideia de colocar eles dentro da plataforma, atuando em um recurso em tempo real. Todos eles construindo junto. Isso gerou tanta briga que eles têm rancores até hoje entre eles. Eles não estavam preparados, eles não tinham visto, eles tinham resistência. Eu não conhecia eles, eu não conhecia a tecnologia. E quando eu coloquei dentro do ambiente, não conseguimos produzir. Então. Foi aí que eu dei os passos para trás. Não quer dizer que eu não errei mais depois disso. Eu errei algumas coisas, voltei. E aí o grande sentido de você estar neste meio, no meio, nesse intercâmbio, nessa conversa, nessa tradução, o grande sentido é exatamente esse. Você perceber, usar sua intuição, sua percepção, para que você faça a parte técnica funcionar. Aí eu tenho um case muito positivo, muito legal também. Me ligaram e falaram, Sil, nós temos um trabalho para você. É da Unesco, foi uma coisa muito legal. Que para chegar lá, a pessoa tem que trilhar muito na vida. A pessoa falou assim, você quer fazer tal coisa? Eu olhei aquilo e falei, eu vou sair daqui para ficar aqui, sem ter trilhado isso aqui. Aí eu perguntei para a pessoa, aí é autossabotação, gente. Aí eu perguntei, gente, mas por que eu vou fazer isso? Aí a pessoa falou assim, são coisas grandiosas. E você vai fazer essas coisas grandiosas. Eu falei, tá bom. Vamos lá, assumir. Por isso que eu falo que às vezes eu sou meio louca, né? Eu fui assumir. Quando eu olhei a dimensão do negócio, era tão grande, assim, que eu pensei, eu recuei um pouco, falei assim, nossa, eu não vou dar conta. Veio meu irmão e falou assim, que isso? Pessoa fraca, não está reconhecendo a sua experiência? Aí eu falei, cara, eu vou. Naquele projeto, eu comecei a fazer esse movimento que eu acabei de falar para vocês. Trazendo. Foi o melhor time que eu criei. Eu tinha uma expectativa de fazer o contrato, fazer a coisa funcionar.
em 1 ano, que era o prazo que eu tinha, que ele estava, já tinha sido usado, tinha algumas coisas ali. Em 6 meses eu entreguei o que tinha que entregar, em 6 meses de qualidade. E como que eu faço para as pessoas conversarem, a tecnologia, que são separadas dentro das empresas, eu coloco todos eles na mesma reunião, juntinho. Eu faço isso durante 2, 3 meses, juntinho. E eles brigam, eles falam que não dá, eles ficam brabo, eles brigam comigo. E ao final dos 2 meses, eles estão entendendo. Isso é para tal coisa que vai acontecer com o professor fulano de tal. É isso aí. Então, agora, você que está desenvolvendo isso, você vai conversar com esse professor e vai alinhar com ele as expectativas. Ok? Ok. E aí eu falo, dentro dos times, ficam as pessoas que têm este perfil. E é um perfil que tem que ser desenvolvido para atuar nessa comunicação. Uma curiosidade, quando você fala da tecnologia, ainda pegando esse teu gancho de como resolver problemas como esse, né? Quando você fala do time de desenvolvimento, time de tecnologia, eu imagino que assim, é maravilhoso quando você encontra um desenvolvedor que tem essa capacidade de conversar, de ouvir e de falar, tá bom, como é que eu faço a tecnologia operar a favor do que esse acadêmico está me pedindo e tudo mais, né? Mas isso dizendo assim, para mim encontrar isso é quase assim, não precisa da CIL, então. Né? E eu vejo que na maioria dos cenários isso não ocorre, né? E aí a pergunta que eu faço e quando você encontra um time de tecnologia que é muito duro ou não é tão, né, ou não tem essa flexibilidade que você está citando, quais são as estratégias ou como é que você contorna isso, algumas dicas aí nesse sentido, como é que você faz para resolver porque às vezes assim, eu já encontrei lugares onde tem, sei lá, alguma pessoa que encabeça lá o time de tecnologia. Se a pessoa falar, não dá, não tem como, vai demorar muito, não tem dinheiro para isso não é prioridade. E aí, às vezes, ele usa até o tecnês para responder isso, né? Aí, não conecta com aí você fala, tá bom, né? Falou japonês e agora o que eu faço, né? Como que você contorna esse tipo de resposta de um tipo de tecnologia? Como é que você faz a coisa funcionar quando tem esse tipo de resistência, né? E essa resistência acontece em todos os locais mesmo. Em nenhuma empresa do Brasil, normalmente só na Finlândia que a gente vê essas coisas mais de resistência, né? Em lugares mais remotos, né? Aqui não acontece isso. Não, né? não acontece muito, tal. Acontece muito comigo, né? Então eu já vou preparada, que eu sei que a resposta é não. Ou não, já tenho, ou vai ter problema, vai criar obstáculos, né? E aí eu faço um movimento e é um movimento bem difícil, onde as pessoas sentem muita raiva de mim. Eu falo, eu tenho muita fundamentação, né? Tantos anos de estudo e etc, eu tenho muita fundamentação. Então, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu já vou altamente fundamentada e mostrando o que eu fiz, o que eu não fiz, o que deu certo, o que deu errado. Né? Geralmente, o que deu errado, ele tem muito valor. Né? Porque eu não vou caminhar, eu vou falar para você, Vanessa, não vá por esse caminho, cara. É meio coisa de mãe, né? Não vá por esse caminho aí, porque esse caminho você vai se ferrar. Aí você fala, eu quero ir por esse caminho. E é isso o povo da tecnologia. Não vá por esse caminho que vai dar errado. O que eu faço? Eu deixo ele ir a primeira vez. Ele foi e deu errado. Quando deu errado, eu volto com essa pessoa. Eu digo, sentiu? Deu errado? Ok, vamos seguir, mas vamos fazer desse jeito. Se eu sinto que aquela pessoa tem uma posição onde realmente ela vai tomar decisões que vai prejudicar o projeto, eu trago uma outra pessoa de fora que tenha uma especialidade pronta naquilo que eu sei que vai acontecer. E eu trago essa pessoa e coloco do lado da pessoa que está com resistência. Só tem 2 saídas. Ou a pessoa que está com resistência vai sair. Vai pedir para sair, né? Vai pedir para sair, vai falar, não quero mais saber disso. Ou eu peço, às vezes, para essa pessoa passar para outro projeto. Ou essa pessoa vai olhar e falar, cara, tá aí uma oportunidade para mim, se ela tiver perfil. É assim que eu lido com a resistência. Então você chama um outro perfil tecnológico também, que tenha vivido de outra experiência com você, para poder dar um parecer, uma segunda opinião, vamos dizer assim, para poder influenciar essa pessoa. Para colar do lado, para colar e mostrar, olha, isso acontece assim. E, geralmente essa pessoa que eu trago, ela é uma pessoa muito passiva. Né? Então eu já fiz a confusão, vou lá, faço a confusão e pego uma pessoa passiva e coloco ali do lado. E aí eu vou medindo. Se eu ver, eu não gasto muita energia nisso não. Né? Eu ver,
que existe a resistência, aquela resistência vai me atrapalhar no projeto, aquela pessoa vai ser, a gente usa uma palavra, ela vai ser, não é, remanejada. Né? Então, os times já falam, quando a Sil começou a remanejar. A pessoa é ótima no que ela faz, mas para aquele projeto, aquele momento, eu não preciso dela. Ela você não entrave naquele projeto. Né? Ela vai atrapalhar, então eu coloco ela do lado. E geralmente essa pessoa não vai mais conseguir fazer, intervir da forma com que estava segurando o projeto, que é um pensamento técnico, né? Se segura, óbvio. Ela não vai conseguir. E na área acadêmica eu faço a mesma coisa. Eu tenho resistência na área acadêmica de professores que não gostam de tecnologia. Não gostam, não quero saber de tecnologia. A IA é o demônio, piado Jane, esse negócio, eu não quero saber, e sabe? Eu faço a mesma coisa. Daí, aí é aquela história, né? Ou você vai ensinar e vai capacitar e treinar, ou você vai trazer alguém estratégico que tenha aquele conhecimento e colocar no local certo, na hora certa. E aí é este momento. Quando isso acontece, eu fecho o time. Eu já tirei quem tinha que tirar e já coloquei quem tinha que tirar. Conforme você vai trabalhando numa universidade corporativa, as coisas vão ampliando. Se você organizar de uma gestão sistêmica, o organismo é próprio. Eles mesmos vão aumentar o volume de trabalho, vão avisar como que está o volume eles mesmos. E vão falar, olha, aqui a gente precisa de tal perfil, aqui a gente precisa de tal perfil. E eu de fora, não mais na operação, eu olho para aquilo e sei realmente que a gente está precisando. E a gente vai aumentando aquilo. Com isso eu consigo terminar. Chegar no meu objetivo, seja um contrato, seja uma contratação direta, um objetivo. Geralmente eu pego cases preocupantes, né? E eu começo com poucos e o final está bem grande. E a minha meta você procura aqueles iniciais para dar a primeira atração, né? Sair da inércia, começar a ir para o caminho certo. E aí, uma vez que aquilo você está tendo o retorno, que está dando certo, aí você começa a escalar o time depois, né? Isso. E aí, eu terminando isso, né? Eu preciso que isso seja orgânico. É igual a gente criar filho para o mundo. Né? Eu tenho essa característica, né? Ao mesmo tempo que eu estou cuidando de tudo o que está acontecendo, a saúde, o bem-estar, eu estou exigindo muito. Né? Eu tenho exigências altíssimas. Uma diretora uma vez falou assim para mim, Sil, o que você está falando para você, que eu falei que não tinha ficado satisfeita com o resultado, ela falou assim, para você é pouco, mas para nós é muito. E eu, estou errando aqui também, realmente para Claro. Aí eu consigo fazer com todo aquele time, ele tem que ser orgânico, esse sistêmico, eu tenho que trabalhar sozinho, né? Claro, salvo algumas interferências que a gente tem que fazer, e eu deixo aquilo. Eu retiro aquelas pessoas que eu coloquei ali, que são os meus pilares, e vou para outro projeto, coloco aquelas pessoas no outro projeto. A minha consultoria trabalha dessa forma. Então, eu vou para dentro de quem demandou, para dentro, que eu digo, dentro da cultura deles, eu respeito, tem que respeitar muito a cultura, principalmente no Sistema S. Respeita. Eles têm gabarito, tem pessoas boas que trabalharam anos fazendo aquilo, metodologias ótimas. Eu tenho que respeitar isso. Eu não posso chegar atropelando, chutando a porta. Então, eu faço um movimento ao contrário. Eu não saio daqui enquanto consultora, eu vou lá e falo, faço assim, assim, assado. Não. Eu saio da cultura deles, eu me agrego, eu conheço a cultura, eu faço todo esse movimento, eu estudo toda a empresa, todos os documentos. E aí, aquele time fica pronto. Aí eu deixo aquele time ali trabalhando. Aí você fala assim, mas Sil, mas aí você sai do time depois que está tudo arrumado? Sim, eu estou ali para arrumar as coisas. Vai aparecer logo em seguida, em paralelo daquele, um outro projeto. Seja dentro da mesma escola corporativa, ou fora da escola corporativa, ou um projeto em específico, vai aparecer paralelo. Isso é fato. Uma coisa emenda na outra. Então, para falar assim, não faça. Primeira coisa, em consultoria, que você vai trabalhar com tecnologia, que é essa área aqui de treinamento em LMS, a primeira coisa, vá para a cultura do seu cliente. Ele que é a pessoa importante naquele momento. Você precisa da parceria dele. Depois da parceria dele, vocês entendendo que vocês vão fazer o melhor e que todos estão envolvidos para fazer isso, a gente vai para a nossa instância, agrega, tira qualquer tipo de fragmentação, que é isso.
agora é só tecnologia, agora é só educacional, agora é só atendimento. Não. O atendimento sabe da tecnologia, a tecnologia sabe do educacional e, obrigatoriamente, eles vão trabalhar juntos, tá? Bem, uma dica que eu dou, além dessa de você agregar com o cliente, entenda que a primeira coisa, antes de contrato, antes de gestão, antes de liderança, consultoria, você está trabalhando com pessoas. Uhum. E aí eu respeito cada pessoa, mas isso não quer dizer que, por eu respeitar, ela tem que estar participando daquele projeto. Talvez ela seja melhor em outro projeto. Né? Isso é uma coisa que a gente demora para entender. Demora. A gente demora com os filhos, a gente demora para entender isso com o marido, com a mulher, né? Com o dia a dia, com as amigas. A gente Com certeza. demora. Só que depois de alguns anos trabalhando e alguns anos de vida, você começa a observar e ter uma intuição maior. Mas essa intuição não é de graça, não. A intuição vem de muito estudo, da fundamento, do que Experiência, aconteceu. vivência, Vivência. teste. Aí é uma coisa que você falou agora muito importante também. Gente, testa. Vai para o operacional, você que é consultor, é líder. Vai lá e testa. Olha para aquilo, senta e dá uma olhada. Você já não pode ficar o tempo todo fazendo isso. Mas faça testes. Vai dar certo? Vai dar errado? Não sei. Vamos fazer o teste? Sim. Vamos pilotar? Vamos fazer um centro de inovação? Esse é o caminho. Muito bom, muito bom. Sil, a gente, então, acho que obrigado aí por todos os insights e dicas. Acho que a gente até mudando de marcha aqui, né? A gente sempre pergunta em todo episódio, né? Eu acho que eu queria te ouvir nesse sentido, a famosa frase, né? E Sil, o que é a revolução da aprendizagem para você? Cara, tem duas respostas. Pode ser duas respostas? Pode. Eu tenho uma Vou te resposta. tranquilizar que a resposta certa não tem. Não. Eu tenho duas respostas. Eu tenho uma resposta para você para falar assim. Eu, Sil, né, no contexto da minha vida hoje, com as minhas vitórias e meus perrengues, né, que todo mundo passa esses perrengues. O revolucionário é aquela pessoa que observa e ela vê a oportunidade passando e ela fala, opa, tem que... É isso que eu quero. É isso aqui tem um potencial enorme. Ele vai revolucionar aquilo e todo mundo vai falar, cara, como que eu não vi isso? Sim. Essa sou eu falando. E a revolução da aprendizagem dentro de um contexto empresarial, um contexto escolar, um contexto de trabalho, de relações de trabalho, né? É justamente você entender que aquela pessoa ou aquelas pessoas que vão acessar o que você fez, o que você construiu, ela vai ter que ter uma aprendizagem significativa. Quando você entende isso, e você propõe isso, e você consegue, ao final, gerar dados provando que você fez isso, você revolucionou a aprendizagem. Né? Porque, cara, colocar conteúdo na internet, colocar conteúdo em qualquer lugar, pendurar um monte de PDF, isso é muito fácil. Agora, você entender, por exemplo, uma taxonomia de competência e como eu vou evidenciar essa competência, e eu conseguir, isso é ser revolucionário na área de aprendizagem. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, Sil. Já anotei bastante coisa aqui. Eu também. E aí, até antes da gente caminhar aqui para uma conclusão, né, eu queria que você contasse curiosidades aí sobre a Sil. Acho que dentro do LinkedIn, a tua experiência, você passou muito, mas quem que é a Sil fora do LinkedIn? Então, essa história do LinkedIn é bem estranha, né? A gente tem lá, tem todas as experiências, tudo que a gente faz e tal. Eu sou essa pessoa, gente, eu vou falar pra você. Altamente adaptativa. Se for para pegar um problema e resolver, eu vou ter resiliência para resolver esse problema. Mas não é uma coisa que nasceu comigo. Vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Quando eu era pequena, a minha mãe e meu pai moravam numa casa que era afastada da casa da minha tia. E era mato. E só tinha uma trilha bem pequenininha. E eu, de pequenininha, que acordava, eu saía andando para essa trilha, já tirando minha roupa, tirando fralda, tirando tudo que eu utilizava, tipo, 2 aninhos, 3 aninhos. Essa trilha era bem maior do que o mato em volta, e eu ia. E eu sentia muito medo. Eu ia, mas eu sabia que quando eu chegasse lá, ia ter um mamazinho feito num mingau de maisena que eu adorava. E aquilo era eterno para mim, eu ia. Essa menininha, essa criança que fez esse caminho várias vezes e outras coisas da minha vida, que uma hora eu conto para vocês, né, que é uma novela mexicana. Essa pessoa, esta Sil que está ali,
é a Sil que eu sou. Em algum momento da minha vida, eu tive a péssima ideia de separar quem eu sou do meu profissional. Separando o meu LinkedIn da minha vida. Não vou me expor, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cagada. Desculpa, não pode falar palavrão, né? É livre, é livre. Cagada. Não faça. E a sua essência é o que vai fazer você trilhar seu caminho e alcançar seus objetivos com mais leveza. Né? Então, eu gosto muito de dançar, vocês sabem disso. Né? Adoro dançar. E depois que tudo que eu vivi, né? Depois, casamento, separação, casamento de novo, separação, filho, gato, cachorro, leva a criança, busca a criança, e trabalha manhã, tarde, noite. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha. Ela vai fazer 31 anos agora. Legal. Tadinha, às vezes eu fico pensando, eu consegui criar ela, como que ela sobreviveu? Não é? Gente, essa criança precisa de uma mãe. Bem aí, ó. Bem, uma engenheira, muito bem sucedida e tal. Sei lá, posso ter gerado alguns danos psicológicos nela, mas essa forma de viver minha, talvez um pouco desapegada, né, faz com que eu entregue tudo que eu preciso entregar e recomece. Eu sei que de dentro de mim está vertendo. Eu vou ter muita coisa. Então, eu posso te entregar hoje, te entrego tudo. Amanhã tenho outras ideias para entregar. Então, eu não seguro nada. Fora do LinkedIn ou dentro do LinkedIn ou no Instagram, eu sou a mesma pessoa. Hoje, eu estou sendo, e quero ser mais, uma nômade digital. Eu quero viver o mundo, quero viver as pessoas, quero viver as culturas e quero trabalhar com a tecnologia. Né? E isso eu programei há 10 anos atrás. Claro. E acho que isso é tão legal que você fez um post que pra gente na Revo deu muito orgulho, né? Você trabalhando lá e de repente a Sil me posta no LinkedIn que ela tá numa praia no Rio Grande do Norte, não é isso, né? Praia de Pipa, Praia gente! de Pipa. Ela posta lá, eu tô aqui trabalhando, não sei o que lá. Então, assim, o que eu fico orgulhoso dessa sua história é você ter essa intenção, né? E o desejo, o sonho, enfim, de ser nômade digital. E aí você tá falando, na Revo eu tô conseguindo, né? Tô conseguindo, foi. Tá fazendo um monte de coisa na Revo, tá mexendo ali, movendo montanhas, né? Sim. Só coisa positiva. E aí quando a gente olha, ela tá fazendo isso da Praia de Pipa, gente. Não. Olha que coisa, né? Cara, aí o Richard falou assim... Inveja. O Richard ainda falou assim, antes tinham 140 pessoas com inveja de você, agora vai ter 100 mil pessoas com inveja de você. Eu falei, adoro essa inveja toda transformada em energia, espero que todos trilhem um caminho que querem. Não é um perfil para todo mundo. Inclusive, teve alguns comentários, duvido que dá para trabalhar desse jeito. Eu falei assim, eu provo com números e provo com os processos. Eu consigo viver desse jeito. E esse processo dessa construção, que foi legal, né, em mostrar que a gente trabalha... Porque as pessoas falam para mim home office, eu fico pensando, home office, o mundo é a minha casa. Eu posso trabalhar de onde eu estiver. O que interessa é que eu faça minhas entregas, tenha intenção e a sabedoria suficiente para eu poder saber até onde eu vou também. Né? Porque senão a gente perde a disciplina e aí o negócio desanda. E assim, estava trabalhando de pipa, foram os melhores dias ali. A Revo está proporcionando isso. Antes eu tinha tudo. Eu posso trabalhar com tecnologia, fazer minhas consultorias, posso viajar, não tenho nada que me prenda, além de uma gata que apareceu lá em casa que eu adotei, agora ela está lá, a Vandinha Adas. Eu não tenho muita coisa para me segurar. Mas depois que eu entrei na Revo, eu recebi um suporte emocional, um suporte de estrutura que antes eu não tinha. E hoje, aí eu fui fazendo opções. Então, hoje já abri mão de um monte de coisa, avisei as pessoas que eu faço consultoria, olha, eu estou me dedicando a um outro momento, então, assim, eu vou indicar pessoas para trabalhar com vocês, mas eu estou dedicada a esse trabalho e eu tenho um objetivo que é ser nômade digital de fato e eu estou fazendo isso. Foi quando a gente fez aquela postagem que eu estava lá na Praia de Pipa trabalhando com o pé na areia, né, numa reserva, o Paraíso das Tartarugas, com os golfinhos e etc. Coisa, gente, que coisa chata, né? Acho que para quem está ouvindo a gente, essas horas aí. Eu tô começando a precisar visitar mais cliente, acho que no Nordeste. Ai, menina, eu não queria mais ir embora. Eu cheguei a perder o voo, você quer saber? Eu tinha que voltar, porque eu vinha para Brasília, né? E aí a minha cabeça querendo, porque eu já conheço todo mundo, a vida nativa, todo mundo que mora e não mora. Isso é muito legal. A Sil, para todo mundo saber, né? Ela hoje mora em Curitiba, certo? Curitiba. A minha QG é em Curitiba. E aí ela foi para o Rio Grande do Norte e depois vem aqui para Brasília para a gente gravar ela, fazer um revocar. A gente vai estar em Brasília, uniu as agendas em Brasília para poder gravar a Sil, né? E ó que curioso, daqui ela já vai para São Paulo. Vou para São Paulo. De São Paulo, eu passo em casa trocar de mala, né? Dar uma olhada na gata, na Vandinha Adas.
dar um oi para minha filha. Oi, a minha mãe. Aí eu vou para Praia do Forte, para a reserva do Ibama. Olha aí. Lá, e depois eu vou para o Rio de Janeiro. Muito. Aí, E aí sai de lá para ir para o Rio de Janeiro. Ela tá com a agenda, gente. Aqui é Luan Santana, entendeu? Dia 26 é Brasília, dia 28 Curitiba, dia 29 Salvador. Sabe É o que bem que a assim, gente né? errou? A gente Ela tinha que ter começado o Vamos Revocast gravar em falando, Salvador. vamos gravar aqui a agenda, Sil, coloca aí na tela. Não tem A agenda. Onde você vai estar? Ai, Você muito vai bom. fazendo. Muito bom. E uma coisa só para complementar do meu perfil, né? Fazem anos que eu faço dança de salão. Então, Legal. em todos os locais que eu vou, que eu trabalho, né? Daí eu trabalho durante o dia e tal. No final da tarde eu me dedico a conhecer a cidade, fazer as coisas. Eu faço aulas de dança, né? Olha Então eu que faço legal. zouk, forró. Pense eu no forró no Rio Grande do Norte, né? Gente, eu tô Caramba, imaginando forró essa no Rio mulher Grande do Norte. arrasando lá. E Sil, uma coisa, se o pessoal quiser continuar essa conversa contigo, trocar experiência, entender como nesses desafios de aliar a tecnologia a favor da metodologia, da andragogia, pedagogia, enfim, como é que o pessoal te acha? Né? É LinkedIn? Como é que o pessoal manda mensagem para você para trocar experiência? E também quem quiser dicas de dança de salão, como dançar forró no Rio Grande do Norte, né? Na última Ou palestra eu dei aula de forró também. Então. Como é que o pessoal fala contigo? Então, eu sou muito rápida para responder as coisas. Eu acho que eu sou muito conectada, né? Embora eu esteja em todos os lugares, eu sou bem conectada. Então, as pessoas me procuram bastante. Eu sou uma pessoa bem acessível. Geralmente, quando elas sabem que eu estou em algum local, elas já começam a me procurar. Você está em Brasília? Vamos conversar? Você está não sei onde. LinkedIn, eu respondo muito rápido. O melhor caminho, o LinkedIn? O melhor caminho. E o Instagram Você também. tá como no LinkedIn? Sil Pontes, exato. E no Instagram Sil também. com 2 L's, né? Sil com 2 S-I-L-L L's. Pontes. Isso. E no Instagram também. Eu tô como Sil Pontes, uma moça com um monte de flor na cabeça, assim, ó. É você. Aquela pessoa sou eu. Aquela pessoa, bem naquela época, daquela imagem ali, eu estava estudando várias coisas de desenvolvimento. E eu usava muito aquelas flores, o pessoal do desenvolvimento olhava para mim assim, ficava, tem alguma coisa errada aqui. É isso, pelo LinkedIn eu respondo bem rápido, Sil Pontes, S-I-L-L Pontes, e pelo Instagram também. Ali tem meu contato telefone, tem tudo que precisa. Bom, maravilhoso. Sil, quero te agradecer aqui por ter participado com a gente, né? Ter saído de Curitiba, Rio Grande do Norte, vindo para Brasília para a gente poder falar Cheguei com chuva. Com chuva para a gente falar sobre esse assunto. Obrigado pela sua participação e por ter compartilhado aí vários insights com a gente, tá? Eu que agradeço de ter essa oportunidade com vocês, essa oportunidade de Brasília, essa oportunidade da chuva de Brasília, como eu digo, né? É viver o momento, porque ontem a gente não tem e o futuro a gente ainda vai fazer, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Van, e aí, Van? O que você pegou aí Nossa, da eu fiz um monte de fala da Sil? anotação. Eu fiz um monte de anotação e eu gosto de fazer sempre muito por blocos, né? Então, dentro do desafio que a gente tinha, eu acho que eu consegui extrair uma série de coisas que você falou e dá para implementar em diversas frentes. Acho que não só dentro da parte de educação com tecnologia, mas eu acho que o principal aqui para mim ficou a gente fazer esse mapeamento do objetivo, onde a gente quer chegar, passar pela identificação das pessoas, identificação da cultura que lá habita e quais as mudanças que a gente vai fazer, balizar o conhecimento de todo mundo da equipe, né? Fazer a escolha da estratégia, seja ela com tecnologia, né, ou com atrelada à estratégia educacional, fazer essa implementação e com a base de tudo que não pode sair e deixar nunca de permanecer, que isso veio muito presente na tua fala, que é não deixar sair o desenvolvimento das pessoas. E aí eu diria que isso acaba sendo sprints, porque conforme você foi trazendo, para mim ficou muito claro que você vai fazendo essa continuidade desse processo repetitivamente até que ele se amplie e você consiga chegar no teu objetivo final, que foi aquele primeiro que você foi contratado. Então, para mim, ficou muito claro e para mim foi muito bom, dá para eu implementar aqui com bastante gente, com bastante cliente que vem aí com desafio. E você? Me conta, o que você trouxe aí? Eu assim, já até fiz check no que você já falou aqui, né? Porque eu tinha anotado coisas muito parecidas, mas só te complementando, outras coisas que eu anotei aqui também. Você vê, né? A Sil faz meio que uma engenharia reversa, né? Então ela fala onde eu quero chegar e aí ela começa a primeira coisa eu percebi, né? Mapear perguntando para quem de fato vai estar no time dentro desse barco remando para frente e quem está só causando, tá só fazendo peso aqui, né? Então eu já percebi que ela faz assim, muito estrategicamente, sem perguntar isso, mas entendendo o sentimento das pessoas, entendendo como é que cada um está envolvido no projeto, ela já vai fazendo quem vai estar do meu lado, quem não vai. Uma coisa que eu achei interessante, não adianta só querer,
Na sequência, depois de ver quem quer, ela avalia também se a pessoa que quer tem habilidade e tem autonomia para poder executar o que precisa ser executado nesses projetos mais sensíveis. Sim. Percebi também que ela se preocupa em criar um fluxo, né, entre o time do cliente e o time nosso, da Revo, ou do projeto que ela está inserida. E aí ela começa a unir os pontos, né? Eu acho que uma grande sacada aqui que eu anotei é ela juntar a equipe multidisciplinar para poder conversar, e aí normalmente sai faísca, sai fogo, um quer bater no outro, mas ela fica ali como uma intermediadora, tentando unir os pontos ali até a coisa se convergir para uma solução. Então, anotei muita coisa, Van. Gostei bastante, também, né? Também foi muito bom e foi muito proveitoso, viu, Sil? O ponto que mais ficou para mim foi a parte de gerir essas pessoas. Como é que gerir esses conflitos, implementar, adotar uma estratégia. Então, para mim, isso ficou muito marcado. Mas, Nilson, eu quero saber o seguinte. Como é que a gente começa mais um outro episódio? Como é que vai ser isso? E aí, pessoal, o que será que vem no próximo episódio, hein? Vamos falar de um tema que todo mundo adora. Super empolgante, qual que é? Compliance. Isso aí. Vamos falar de como que você faz para ter uma estratégia inovadora e engajadora em compliance dentro de um setor onde compliance é fundamental, que é o setor de saúde. Estaremos aqui contando o case da Stratner. Estaremos com a Suelen Dutra, que é analista RH, e o Rodrigo Diogo, que também é analista RH, que criaram o mês do compliance. O que será que tem nesse mês? O que eu acho legal, a gente fala brincando aqui, Richard, mas como fazer o compliance de uma forma leve e, principalmente, vocês pasmem, não obrigatório, gerando engajamento. Como? Como? Aí tem que assistir o próximo episódio.